Olá, eu sou Bruno Finazzi, sou criador do canal Momento de Expressão e hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho dessa história do Momento de Expressão, da onde surgiu o nome Momento de Expressão, por que é Momento de Expressão. Eu já contei lá no meu blog, mas agora eu vou registrar em vídeo aqui para vocês. Tudo bem? Eu estava no retorno de Saturno, que é um outro estágio de consciência que o ser humano passa, né? O segundo estágio de consciência, ele passa por uma fase adulta, a grosso modo, se eu posso dizer. E eu já tinha voltado para o teatro, entendendo que era alguma coisa com a arte. Eu tinha sonhado que eu tinha que voltar para o teatro, né? Que foi até do entrevistado aqui, que foi o Ailton Guedes. Eu sonhei que eu tinha que assistir uma peça de um amigo meu e voltei para o teatro. E aí lá eu recebi um prêmio por ter assistido ele do próprio homenageado, do próprio ator que fazia o teatro. Uma semana depois caiu a tela dele no meu Facebook. Eu assisti, aí eu falei, vou assistir a peça dele, caiu a tela da mensagem dele, né, convidando a gente para ir para assistir o espetáculo dele. E eu falei, vou. Quando eu fui lá, eu entendi, eu falei, nossa, eu posso fazer isso também. E aí, voltei pro teatro. Acontece que como eu estava nesse retorno de Saturno que eu falei, eu tenho um Saturno retrógrado, Saturno em Aquário retrógrado na casa 5, né? Então, a casa 5 é a casa de Leão. É a casa da expressão, da criatividade, sabe? Da vitalidade, da expressão. E quando a gente fala de Saturno, Saturno é o senhor do tempo, é como se eu castrasse. Saturno, ele castra. Então, eu castrei minha autoexpressão, minha manifestação artística. Eu já tinha namorado com gente sempre correlacionada à arte, à cultura, só que eu nunca me tinha atinado que eu era artista, que eu tinha uma manifestação artística, que eu tinha uma autoexpressão. E nesse meu processo de autoconhecimento, e nada melhor do que você se conhecer sozinho, que você começa a manifestar para o mundo e se entender, né? Isso pode ser através da astrologia, através da religião, não importa, da psicologia. Não importa a ferramenta que você usa, você sempre vai cumprir o seu propósito divino na Terra. E às vezes esse propósito é com você mesmo. E aí, eu estava no Rio de Janeiro, esperando algumas respostas de trabalho, porque tinha parado, não tinha começado a pandemia, estava de férias, eu precisei voltar para São Paulo. Cheguei até a gravar alguns pilotos assim de alguns amigos meus, algumas modelos, alguns atores lá. Só que eu não gostei do piloto que um colega meu me orientou, né? Que era em relação à tônica do que ele tinha me direcionado. Eu falei, poxa, e agora? Eu vou ter que voltar para São Paulo, sem resposta do trabalho, sem os pilotos que eu não gostei e sem grana. E a pandemia bombando. Voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, vi as ondas das lives. E todo mundo tá fazendo live. Eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer isso. E todo mundo começou a falar, Bruno, por que você não faz uma live e tal? E eu peguei e falei, eu acho que eu vou poder fazer, porque eu me dirijo, eu faço o roteiro e eu posso realmente fazer do jeito que eu consigo, que é a minha linha, né? Que é espiritualidade, transcendência, cultura, arte, sabe? Vida. E aí, comecei a fazer, eu falei, vou começar a fazer com a própria modelo que eu tinha gravado lá, a primeira do piloto, que era a Amanda. E aí eu falei, Amanda, vamos fazer uma live? Só que eu vou fazer um roteiro baseado naquele roteiro que eu fiz pra você, só que eu não vou fazer aquelas perguntas que o meu amigo Guina tinha falado pra mim direcionar nessa linha de perguntas. Vamos pra uma linha que eu quero, que é da espiritualidade, sua manifestação artística. E aí, foi muito bom. Quando todos os dias às 19 horas, já se tornou um encontro marcado das pessoas. Então minha mãe já falava, eu arrumo tudo toda a casa para te esperar às 19 horas do seu programa. E já falava, é um programa. E aí eu comecei a conhecer pessoas, eu precisava conhecer mais artistas, né, para poder fazer roteiro. Eu precisava ocupar meu tempo, porque a gente não podia trabalhar, não podia fazer nada, a gente tinha que estar isolado dentro de casa, mas eu queria produzir. Eu falei, poxa, eu vou ter pro teatro, já tinha abandonado a minha carreira no varejo, eu tinha encerrado um ciclo. Eu falei, eu tenho que produzir. E aí eu comecei a fazer. Com 10 dias, 15 dias, assim, eu já estava fazendo com um doutor em teatro, que foi o Isaac Bernard, que me deu entrevista, que está no Spotify, porque o áudio não ficou tão bom aqui para o canal, mas no Spotify tá, no podcast. E aí eu comecei a fazer. E aí fui fazer com Alexandre Reineck, com grandes pessoas da nossa cultura, presente da nossa arte aqui. E aí eu falei, cara, é isso. É um programa. Eu já encaro essa live como um programa.
E todo mundo já tinha esse compromisso comigo. Bruno, adorei aquela história linda que você contou, que ele contou, a história que ele passou e tal, de tal convidado. Eu senti que eu tinha uma responsabilidade com as pessoas e que eu tinha um certo público ali. E comecei a crescer organicamente no Instagram. Aconteceu que eu falei, cara, já que é um programa, tem que ter um nome. Eu não acho que eu quero ficar usando live. Não é só uma live, é algo muito maior do que live. Não é só esse encontro aqui, é muito maior. E aí, fazendo minha autoanálise, eu falei, poxa, Saturno retrógrado, eu estava no processo, o retorno de Saturno, eu estava bem no auge, assim. E aí eu entendi, nossa, eu castrei minha expressão. Aí conversando com uma amiga minha, que é a Mayara, que é do grupo Friends, lá de Mogi, e ela também foi uma das pessoas que sempre falou, Bruno, você é um comunicador, você tem que se comunicar, você tem que ter um programa e tal. Sempre me deu uma força, assim, de... Não gosto de falar coaching, mas sabe, um direcionamento, assim, para você ir. E aí eu falei, cara, é isso mesmo, eu sou um comunicador, eu tenho Mercúrio em Câncer na casa 10, ou seja, em outras vidas, que é nessa vida, né? Eu fui realmente orador de turma, fui palestrante em outras vidas, nessa vida. E aí eu comecei a fazer Aí eu falei, o que você acha de momento? Pô, mas momento conexão já tem, Mayara. Gente de expressão já tem, da Bruna Lombardi. E aí ela falou, não, realmente já tem. Eu falei, é um momento espiritual, um momento de expressão. Ela, gostei desse nome aí. Eu falei, é mesmo, né? Momento de expressão. E ela, esse nome é bom. E aí ela fez essa primeira tagzinha de momento de expressão. E aí me enviou, depois, com umas 2 semanas depois, e eu trabalhando, fazendo live todos os dias, fazendo roteiro todos os dias. E aí ela pegou, e começamos a fazer um momento, e virou um momento de expressão. A Patrícia Barbosa, que é a locutora, mulher do André Perini, que é uma grande radialista daqui de São Paulo, que eu fiz entrevista com ela, foi uma entrevista mágica. Falei pra ela, pô, Patrícia, você podia colaborar com a sua voz aqui fazendo a locução. Eu não sei fazer muito design gráfico, mas só uma chamadinha, só um nome assim. Ela, não, claro, faço, querido, faço, amado. Inclusive, ela é uma das poucas pessoas que fala amado e não é falso. E já falei isso pra ela, inclusive. E aí comecei a fazer o momento de expressão. Aí começou o momento de expressão. E cada semana, de 2020 pra cá, eu comecei a entender, fazer um recortezinho, uma edição de imagem, colocar uma palavrinha, alterar uma fonte, coisas que para algumas pessoas podem parecer super fácil, mas para mim era muito difícil, porque meu mercado era outro, eu entendia de varejo, de comunicação, de relacionamento, eu entendia de outra de número, sabe? Não era aquela minha pegada. E na arte eu estava parado, porque o teatro tinha parado e eu não tinha nem mais condições de poder retornar ao teatro. E aí eu comecei a fazer minhas lives. Eu falei, o que eu tenho aqui é uma ferramenta. O celular para mim sempre foi uma ferramenta de trabalho. Então eu vou encarar também para poder me expressar. E é onde eu editei, comecei a aprender a fazer todas as edições. Algumas pessoas podem achar simples, mas para mim foi, cara, foi tão suado. Hoje quando eu vejo tudo aqui, ó, nesse telão aqui aparecendo aqui, eu fico tão orgulhoso porque teve a minha marca, consegui dar à luz a minha expressão. E qual é o sentido do momento de expressão? O momento de expressão nada mais é um resgate da autoexpressão da pessoa, da manifestação artística, porque através do outro, através dessas conversas, através desses encontros, a gente consegue compreender que a gente também tem uma manifestação artística. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu assistia tanta entrevista do Jô Soares, da Bruna Lombardi, eu assistia tanta entrevista que realmente eu falava, nossa, eu posso ser artista também. Só que de algum modo a gente vai colocando de lado isso, né? E é isso, essa é a história do momento de expressão. Esse é o meu momento de expressão e espero que vocês tenham gostado de tudo que eu contei. Eu acho que de algum modo fez sentido para vocês, mas para mim tem muito sentido. E na astrologia a gente fala que toda vez que você cura algo no outro, você cura a si próprio, né? E cada dia mais eu tô nessa busca de me autoconhecer, de poder me expressar, de poder me conhecer, sabe? E isso tá mexendo totalmente nas minhas configurações, ter orgulho de quem eu sou, orgulho de como eu me manifesto, de como eu me expresso, sabe? E é isso.